Mas vamos falar agora também um pouco sobre a guerra, a disputa, a batalha. Marina, IBAMA e Petrobras. A informação é que o presidente Lula ele desembarcou à madrugada aqui no Brasil e que agora, chegando aqui a Brasília, ele quer entender melhor essa questão da Petrobras e que quer ouvir tanto a ministra Marina Silva quanto o ministro de Minas e Energia, além do presidente da Petrobras. E o que eu queria adiantar também, Mara, é que esse assunto ele vai chegar inevitavelmente aqui ao Congresso Nacional. Nesta semana, vários ministros do governo Lula vão dar explicações, o que é comum, nas comissões tanto da Câmara quanto do Senado. E vão vir falar em comissões separadas, mas no mesmo dia, portanto, na mesma hora, vai estar falando o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. E é inevitável que os dois sejam questionados sobre este ponto da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, na região da foz do Rio Amazonas, então os dois vão estar frente a frente aqui com os parlamentares que farão esta função também de tentar entender com maior clareza este processo. As críticas que têm se colocado é que o IBAMA, que não deu licenciamento para que se iniciasse a perfuração ali na região, é um órgão técnico e que ele tomou essa decisão, né, Mara, baseado em evidências ou na falta de evidências trazidas pela Petrobras para embasar esse processo. Então, o Lula ele disse, inclusive, que isso seria uma exploração longe, a mais de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, mas que ele queria entender melhor isso. Mas a gente sabe, né, Mara, que 500 quilômetros não quer dizer que não haja nenhum risco. Na verdade, é um grande risco, porque um óleo, algum tipo de vazamento, isso pode chegar rapidamente ao litoral. A gente lembra, por exemplo, aqueles manchas de piste, né, de óleo no litoral do Nordeste. Não se sabe exatamente onde que foi aquele vazamento, mas ele chegou em vários estados do Brasil. Então, quando se diz destas distâncias, parece muito, mas na verdade, para alguma coisa ambiental que aconteça ali, isso pode se disseminar rapidamente. Então, antes de mais nada, é importante entender a posição do IBAMA em relação a isso e esperar complementos da Petrobras para atestar a segurança desta operação, que é um desejo, né, do Ministério de Minas e Energia e da própria empresa, para que se possa inicialmente fazer perfurações de estudo para ver a viabilidade ali de exploração de petróleo naquela região. Então, o Lula estando de volta no Brasil, esse será um tema que o presidente vai se debruçar agora, Mara. O Bosco, em um tema muito importante. Você sabe que quando começou essa discussão, eu lembrei do que aconteceu no Golfo do México, né? Ali com a British Petroleum, lembra? As imagens também do óleo ali, pegando, enfim, animais, enfim, pássaros, esses marinhos, né? Que pegam peixes e tal. Era uma coisa assim, afeta todo o ambiente de uma proporção, e ele vai ganhando uma proporção. Eu fui até rever esse caso, fui ver as imagens ali que tinha ali de animais, enfim, do mar e de uma série de um desastre ambiental de grandes proporções, né? Sim, Omar, é curioso pelo seguinte, pelo menos nas suas declarações, o presidente Lula já deixou clara, deixou entrever sua tendência para concordar com a Petrobras, não é? E é curioso pelo seguinte, porque se esse projeto tiver o apoio do governo, ele vai ser mais ou menos como a história do arcabouço que nós estamos assistindo aí, ou seja, ele vai ter um grande apoio de todo o Congresso, de todas as correntes políticas conservadoras, o que isolaria a ministra Marina Silva numa posição muito isolada, né? Muito ruim. E a ministra tem dado nessas últimas horas declarações assim muito indicativas de que ela
está dosando o tom por enquanto, até que ela tenha essa conversa com o presidente Lula. Na primeira declaração dela, ela disse que ficou uma coisa assim meio como um sinal, né? Dizendo que destruir a obra do Criador é uma ingratidão. Frase vaga, mas com certo tom de aviso. Depois deu uma outra declaração dizendo que está muito feliz, que agradece a Deus por estar no Ministério do Meio Ambiente pela segunda vez, com a nova chance, etc, etc. Então ela está alternando esse tipo de declaração, certamente para evitando entrar no assunto antes de conversar com o presidente e discutir internamente essa questão. Mas não é um bom sinal se o governo for na direção da aprovação, ainda que restrinja a esse poço ali na margem equatorial, sob o pretexto de que está longe e que não está abrindo todo o pacote exploratório que tem ali na região amazônica, não é? Então, continua sendo para mim, Mara, um caso com potencial de divisor de águas no governo Lula, na questão ambiental, e com ainda também potencial para uma saída da ministra Marina Silva, como ocorreu no episódio de Belo Monte, não é? Agora é a ver, vamos ver nas próximas horas se o governo tomou uma posição sobre isso e o que a Marina vai dizer, né, vai fazer. Mas a pressão política é muito grande, porque os governadores do Norte e as bancadas partidárias aí, é um movimento suprapartidário, e os empresários e tudo mais da região, veem como uma redenção econômica, porque os royalties disso, enfim, é uma virada econômica para a região, sob esse aspecto muito importante. Então, não é pouca a pressão política sobre o Lula e sobre a Marina. Você lembrou bem Belo Monte, né? Enfim, Belo Monte também havia uma expectativa de redenção econômica, ali deu no que deu. Olha, o Orlando Orsini diz o seguinte: o presidente do IBAMA diz que a autorização para estatal perfurar na foz do Amazonas dependerá de mudanças no projeto. Felipe Azevedo de Paula Garcia diz: muito bom o argumento, Afonso, em trazer o caso do óleo do Nordeste. O cenógrafo aqui aprova. E a Marisa Laterza, ela diz o seguinte: acho que o IBAMA apenas falou que precisava que a Petrobras trouxesse mais estudos, não foi nada definitivo. O André Ribeiro diz: a Marina quer que o IBAMA seja respeitado ou ela simplesmente não quer que haja exploração lá? Eu o Bosco, não sei, mas eu acho a Marina muito responsável na questão ambiental, não é simplesmente não quer exploração lá. Acho que ela tem estofo e tem motivos para participar ali dessa discussão, com argumentos sólidos. E sim, o IBAMA tem que ser respeitado, porque senão, para que o IBAMA, né, se você não respeita o seu principal órgão ambiental? Pois é, eu acho o seguinte: a Marina pode até não querer simplesmente a exploração de petróleo, mas ela tem que se basear em algum parecer técnico. Não é simplesmente não quero e pronto. Então o IBAMA serve para isso, para dar o parecer técnico, não é? A ministra só vai se posicionar com base no parecer técnico. Nessa questão, inclusive o IBAMA está cobrando a Petrobras também estudos técnicos mais aprofundados, ou seja, não é uma questão só de um ponto de vista baseado em nada. Todos os dois lados têm que ter embasamento técnico, né? O IBAMA, nesse momento, o parecer do IBAMA é contrário, sob a justificativa de que a Petrobras não apresentou estudos aprofundados e suficientes para dar segurança a um parecer favorável à exploração. É isso que está posto, né? Então, o que temos pela frente é ainda um período em que a Petrobras necessariamente vai ter que cumprir essa solicitação do IBAMA, o que vai levar tempo, né? E, enquanto isso, essa questão vai ser muito debatida do ângulo político, né? Do ângulo político sobre o viés
da questão da preservação do meio ambiente, dos compromissos assumidos pelo presidente Lula no exterior, nesse recente tour que ele fez, em que o meio ambiente foi a base da sua estratégia de reinserção do Brasil no contexto mundial, né? Então, tudo isso vai ser discutido enquanto esses pareceres estão sendo preparados. De pronto, a gente tem assim, a Amazônia é um santuário, né? E eu entendo que o ponto de vista da ministra Marina Silva será aquele de trabalhar com essa perspectiva. Se é um santuário, o risco tem que ser zero, não é? Então, eu acho que esse risco zero é muito difícil de ser atendido, porque ele possivelmente não existe, né? Sempre há um risco, né? E nós já vimos isso em várias ocasiões. Mas sim, é um ponto, é um marco divisor nessa discussão da Amazônia, porque é riqueza fóssil, no momento de transição energética, mas com o cálculo da Petrobras que pelas próximas 3 décadas essa transição ainda fará com que o país e o mundo dependam do combustível fóssil. Então, é uma discussão complexa. Está aí, posta na mesa. Muito importante que essa discussão tivesse um peso técnico muito forte, mais do que o político, embora a gente saiba que não é bem assim, mas eu acho que ela é tão importante que os técnicos têm que ser levados muito a sério.